Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos conhecidos como canônicos, né? Ou seja, que fazem parte da lista de livros que compõem as Bíblias cristãs. Mas, apesar desses terem sido realmente os evangelhos mais difundidos, aprovados e utilizados ao longo da história do cristianismo, eles não foram nem de longe os únicos a serem escritos. Há dezenas de outros evangelhos chamados de apócrifos que foram lidos, copiados, difundidos e altamente valorizados por várias comunidades cristãs do passado. E um dos mais antigos e influentes desses textos é, sem dúvida, o Evangelho do Irmão de Jesus, também conhecido como Proto-Evangelho de Tiago, Livro de Tiago ou O Nascimento de Maria, Revelação de Tiago. Esse texto circulou em pelo menos 8 línguas na Antiguidade, foi lido por figuras importantes como Orígenes de Alexandria no terceiro século e influenciou profundamente o entendimento sobre a figura de Maria, não só no cristianismo, como também no Islã. O seu conteúdo lida com questões desde as origens familiares de Jesus, apresentando, por exemplo, quem são os seus avós, diz também como Maria conheceu José, como foi o momento exato do parto de Jesus e quem são os tais irmãos de Jesus, como o próprio Tiago, supostamente o autor desse texto. Nesse vídeo, então, a gente vai dar uma olhada na história que esse texto apresenta e depois a gente vai analisar também alguns pontos principais, considerando o contexto histórico no qual ele foi produzido. Algumas questões, por exemplo, são, quem realmente escreveu esse texto, por que esse texto foi escrito e por que esse texto acabou não entrando na Bíblia. Bom, então começando pelo conteúdo propriamente do Evangelho de Tiago. A história narrada nesse texto começa com um personagem inédito, por assim dizer, que não aparece nos evangelhos canônicos, chamado Joaquim. Segundo o texto, Joaquim era um homem muito rico e piedoso que ia sempre ao templo de Jerusalém e fazia grandes ofertas, tanto por ele mesmo quanto pelo povo. Só que um dia, quando ele estava no templo fazendo as suas ofertas, um homem se aproximou dele e questionou o fato de Joaquim ainda não ter tido filhos, ainda não ter produzido descendência em Israel, como diz o texto. E isso deixou Joaquim profundamente triste e ele acabou decidindo se isolar no deserto em jejum absoluto até que Deus ouvisse a sua oração e permitisse que ele tivesse um filho. Ao mesmo tempo, o Evangelho de Tiago diz que Ana, que é outra personagem que também não aparece nos evangelhos canônicos, também vinha sendo humilhada pela sua infertilidade e vivia clamando a Deus para que o seu ventre se abrisse e ela pudesse gerar descendência. A infertilidade era algo que incomodava tanto Ana que só de ver um ninho de pardais ela já começava a chorar, porque até os animais eram férteis e ela não. E agora a situação de Ana tinha ficado ainda pior, porque além de ser infértil, ela corria o risco de ficar viúva. Isso porque Joaquim, que era o seu marido, tinha ido para o deserto há 40 dias e ainda não tinha voltado. Só que no final não é isso que acontece, né? A Ana não fica viúva, o que acontece é que Joaquim e Ana, ao mesmo tempo, são visitados por anjos e eles anunciam que os dois teriam finalmente uma criança e que essa criança seria conhecida e celebrada no mundo inteiro. E Ana, de fato, então, engravida e dá à luz a uma menina que ela chama de Maria. E essa Maria, claro, aqui já não é mais uma personagem inédita, é a Maria mais famosa mesmo lá do Novo Testamento, a mãe de Jesus. Só que o Evangelho de Tiago não pula dessa parte direto já para Maria que a gente conhece, a Maria adulta. Ele ainda fala bastante sobre a infância de Maria, que é uma infância, aliás, bem peculiar. Segundo o texto, assim que Maria começou a dar os primeiros passos, os seus pais decidiram fazer um santuário no seu quarto e mantê-la nesse santuário para que ela não se contaminasse com o mundo. Depois, aos 3 anos de idade, ela foi levada desse santuário privado para o Templo de Jerusalém e foi criada dentro do templo, sendo alimentada direto pelas mãos de um anjo. E o texto diz também que a graça de Deus estava sempre com ela. O problema é que ela não poderia ficar nesse espaço sagrado para sempre. Quando ela fez 12 anos, segundo o texto, os sacerdotes tiveram que convocar uma reunião para decidir o que fazer com a menina, porque a qualquer momento ela poderia ter a sua primeira menstruação, algo que era considerado absolutamente impuro pela Torá e, consequentemente, era algo que jamais poderia acontecer dentro do Templo de Jerusalém. Então, o que acontece é que os sacerdotes se reúnem e pedem ao sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos, que é a parte mais sagrada do templo, e buscar uma orientação direta de Deus sobre o que fazer com a menina. E a orientação que o sumo sacerdote recebe é a seguinte: sai e reúne os viúvos do povo, e que tragam cada um deles um bastão, e aquele a quem o Senhor Deus mostrar um sinal,
desse ela será mulher. Então é isso que acontece, né? Os viúvos, cada um deles traz os seus bastões, o sumo sacerdote pega esses bastões e apresenta cada um deles no Santo dos Santos diante de Deus, e depois disso ele devolve os bastões um a um para os seus respectivos donos e espera algum sinal, né? Mas inicialmente nenhum dos bastões apresenta nada de diferente, a não ser o último, que é o bastão de um viúvo chamado José. Quando José retoma o seu bastão, a ponta do bastão dele se transforma em uma pomba e a pomba pousa na cabeça dele. E assim os sacerdotes entendem que aquele deveria ser o marido de Maria. Mas, inicialmente, José não recebe isso com muita alegria, não, porque ele fica um pouco contrariado, porque ele já era muito velho, já tinha filhos, e por causa disso ele tinha medo de virar chacota na região por ter uma esposa tão nova, que poderia ser até confundida como uma filha sua. Só que os sacerdotes imediatamente deixam bem claro para ele que aquilo se tratava de uma escolha de Deus e não dele, e que se ele se opusesse a essa escolha, ele poderia ter o mesmo destino de Datã, Abirão e Coré, que, segundo o Antigo Testamento, foram engolidos pela terra por questionarem Moisés. José, então, cheio de temor diante dessa advertência, recebe Maria, mas ele decide não tocá-la em nenhum momento. Ele deixa ela em casa e vai trabalhar nas suas construções, que era o seu ofício, né? Construções de casas. E segundo o Evangelho de Tiago, foi nesse meio tempo, quando José estava ausente no trabalho, que Maria recebeu o anúncio do anjo, dizendo que ela era bendita entre as mulheres e que ela conceberia a partir do verbo de Deus. E de fato ela concebe, então, isso quando ela tinha 16 anos, segundo o texto, e quando a sua gravidez começa a ficar aparente, ela se esconde em casa para ninguém ver a sua barriga e pensar algo de mal sobre ela ou sobre o seu marido. E falando no seu marido, né, e falando em José, depois de 6 meses trabalhando nas construções de casas, ele volta para sua própria casa e descobre a mulher grávida. E a reação inicial dele é de desespero total, né? Ele bate no próprio rosto, se joga no chão e se culpa pelo que aconteceu. Primeiro, ele culpa a si mesmo só, né? Dizendo assim: por que a recebi virgem do templo do Senhor e não a vigiei? Mas depois ele culpa Maria também e diz o seguinte: por que rebaixaste a tua alma, tu que foste criada no Santo dos Santos e recebeste alimento da mão de um anjo? Né? Então, José acredita que Maria, de fato, tinha se relacionado com outro homem. Mas, apesar disso, ele decide não levá-la ao tribunal para ser apedrejada, que provavelmente seria a consequência disso. O que ele faz é decidir repudiar Maria às escondidas. Ele planeja repudiar Maria às escondidas e ir embora, simplesmente. Mas antes que ele fizesse isso, um anjo aparece para ele num sonho e explica que o filho no ventre dela é de fato do Espírito Santo e que o menino deverá ser chamado de Jesus e que ele salvará o povo do seu pecado. Então José dá graças a Deus e continua junto de Maria. Só que isso não resolve todos os problemas, porque a comunidade também começa a suspeitar do sumiço de Maria, que não saía de casa desde a gravidez, e também começa a suspeitar de certos comportamentos estranhos de José. E nisso, um sacerdote acaba descobrindo que Maria estava grávida de fato, né? Ele espia Maria e descobre ali que ela estava grávida e leva então os dois para o tribunal para serem submetidos a um processo chamado no texto de a água da refutação do Senhor. Um processo que faz referência às águas de maldição que aparecem no Antigo Testamento. E no que consiste esse processo, né? Pelo menos segundo a gente encontra ali no livro de Números do Antigo Testamento. Então, lá tem uma lei dada por Deus a Moisés, né, segundo o texto, que diz que se há alguma suspeita de que uma mulher traiu o seu marido, ela deve tomar uma água cerimonialmente preparada, que caso ela seja inocente não vai fazer nenhum mal a ela, mas caso ela seja culpada, a sua vagina vai murchar e a sua barriga vai ficar permanentemente inchada. Então, segundo o Evangelho de João, esse processo teria sido aplicado a Maria e também a José, mas os dois teriam saído ilesos desse processo, o que comprovava, né, oficialmente que eles eram realmente inocentes. Mas os desafios não param também por aí, né? Porque logo outro problema aparece para o casal, que é o seguinte, né? O imperador romano convoca um censo que obriga José a se apresentar em Belém, e isso faz com que ele tenha que fazer uma viagem desgastante com a sua esposa, que já está nos meses finais da gravidez, e realmente Maria acaba entrando em trabalho de parto no meio dessa viagem, e eles têm então que parar e se refugiar em uma gruta. E enquanto Maria fica nessa gruta, junto dos outros filhos
de José, que também estavam juntos nessa viagem, José vai até Belém para procurar uma parteira para fazer o parto, claro, do menino Jesus. E nesse momento, o texto do Evangelho de Tiago, que até então contava essa história toda em terceira pessoa, né, um narrador anônimo, passa de repente para a primeira pessoa, para a voz do próprio José, e registra uma das passagens mais surreais e mais fascinantes do texto. O que é dito é o seguinte: eu, José, caminhava e não caminhava. Olhei para cima, para o ar, e vi o ar espantado. E olhei para cima, para a abóbada do céu, e via parada, e as aves do céu descansavam. E olhei para a terra, e vi uma tigela no chão e trabalhadores reclinados, e as mãos deles estavam na tigela. E os que mastigavam, não mastigavam, e os que levantavam comida, não a levantavam, e os que a levavam à boca deles, não a levavam, mas os rostos de todos olhavam para cima. E vi ovelhas a serem apacentadas, e as ovelhas estavam paradas. E o pastor levantou a mão para lhes bater com o bastão, e a mão dele ficou parada em cima. E olhei para a torrente do rio, e vi as bocas dos cabritos paradas e sem beberem. E todas as coisas, de repente, voltaram ao seu curso. Quer dizer, né, José, no meio do caminho, procurando uma parteira, vê o mundo inteiro parar. O céu para, as aves param no ar, os animais e os homens congelam, e depois, tão de repente quanto as coisas tinham parado, elas voltam ao curso normal. E ele sabe, naquele momento, que o menino nasceu. De qualquer forma, ele continua o que estava fazendo, né, procurando uma parteira, e de fato encontra uma parteira na cidade próxima e volta com ela para a gruta. E quando eles chegam na entrada da gruta, eles veem uma nuvem luminosa cobrindo o lugar, e conforme eles se aproximam, a nuvem vai se dispersando e uma luz mais pontual começa a brilhar, a tal ponto que ninguém consegue suportar ficar de olhos abertos. Então essa luz finalmente desaparece, todos abrem novamente os olhos, e lá está Maria com o bebê no peito. E a parteira, diante disso, né, extasiada, sai correndo da gruta e conta para todo mundo sobre o milagre que ela tinha testemunhado. E aqui, esse momento mais sublime, né, mais impressionante do Evangelho de Tiago, dá espaço para um dos momentos mais insólitos. É que uma pessoa que ouve sobre o milagre a partir da parteira, uma tal de Salomé, acha muito suspeita essa história de que uma virgem deu à luz a um filho e decide então ir até a gruta para ver se isso realmente tinha acontecido. E na verdade, antes de ir até a gruta, ela diz para a parteira as seguintes palavras: se eu não inserir o meu dedo e não averiguar a natureza dela, não acreditarei que a Virgem deu à luz. E quando ela chega na gruta, o texto diz que, de fato, Salomé inseriu o dedo na natureza dela, de Maria. E ao perceber que a menina era realmente virgem, mesmo depois do parto, ela cai para trás, totalmente arrependida da sua descrença, e percebe nesse momento que a sua mão começa a queimar e a se separar do seu corpo. Ela então começa a clamar a Deus arrependida, pedindo perdão, e um anjo aparece e diz para ela tocar o menino com a sua mão flamejante. E Salomé então obedece o comando do anjo, toca no menino e a mão dela é instantaneamente curada. Então ela se curva diante do menino Jesus e o reconhece como um grande rei que nasceu para Israel. Depois disso tudo, a família então, né, José com seus filhos, Maria e Jesus, voltam para a estrada e seguem viagem rumo a Belém. Mas um novo problema se apresenta no meio do caminho, que é que Herodes, o rei da Judéia, tinha ficado sabendo por meio de alguns magos do Oriente que um rei havia nascido em Belém. E como Herodes era o rei até então, ele fica bem preocupado com a possibilidade de perder o seu posto para outro suposto rei ali que teria nascido na região da Judéia. E por causa disso, né, para se prevenir de qualquer disputa sucessória futura, ele manda matar todas as crianças de 2 anos ou menos da região. Maria, sabendo disso, enrola Jesus em algumas faixas e esconde ele numa manjedoura, e Isabel, a prima de Maria, né, que tinha dado à luz a João Batista, também procura um esconderijo para proteger o seu filho. Só que ela, né, Isabel, procura em vários lugares e não acha nenhum lugar seguro, então ela chega diante de uma montanha, já bastante desesperada, e clama por uma intervenção divina, e a montanha imediatamente se abre e recebe Isabel com o menino. E para garantir ainda mais a segurança dos dois, um anjo também é colocado junto deles para guardar essa montanha. Enquanto isso tudo acontece, em Jerusalém, o pai de João Batista, né, que é Zacarias, é acusado por Herodes de estar escondendo o seu filho
e acaba, por causa disso, sendo morto dentro do próprio templo de Jerusalém, onde ele era sacerdote. E quando os outros sacerdotes encontram o corpo dele, uma voz diz que o sangue dele não deve ser limpo do átrio do templo, até que apareça o seu vingador. E depois que o anjo fala essas palavras, o sangue de Zacarias se transforma em pedra, o povo chora por 3 dias a morte de Zacarias, um novo sacerdote é sorteado para assumir o seu lugar, e basicamente o evangelho de Tiago acaba nesse ponto. Bom, e essa história toda pode parecer bem estranha, né? Cheia de eventos, no mínimo, curiosos, mas muitas das suas peculiaridades fazem bastante sentido quando a gente situa esse texto no seu contexto histórico. Não que o texto se torne mais crível exatamente, mas a gente entende melhor por que ele foi escrito e por que ele teve um impacto tão grande na história do cristianismo, mesmo tendo ficado de fora da Bíblia. E a gente pode dividir essa contextualização, então, em 3 partes principais, né? 3 questões principais, melhor dizendo. A primeira delas é: por que escrever um livro sobre o nascimento de Jesus, especificamente? A segunda é: por que dar tanta ênfase na pureza e na virgindade da mãe de Jesus? E a terceira é: por que, afinal, esse livro não entrou na Bíblia? E vamos começar então pela primeira, né? Por que escrever um livro sobre o nascimento de Jesus? Aliás, antes disso tem outra coisa, né? Quem escreveu esse livro específico sobre o nascimento de Jesus, né? Qual que é a sua autoria, de fato? Bom, apesar de o livro dizer que foi escrito por Tiago de Jerusalém, em referência ao irmão de Jesus, essa é certamente uma atribuição falsa. A primeira referência inequívoca a esse livro que a gente encontra na documentação histórica é um texto de Orígenes de Alexandria, do 3º século depois de Cristo. E o manuscrito mais antigo que preserva esse texto também é do 3º ou do 4º século depois de Cristo, né, que é o Pergaminho 5 de Bodmer. Além disso, a análise do texto sugere que o autor se baseou nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de João, e não em testemunhos em primeira mão, o que seria de se esperar caso Tiago, de fato, né, o irmão de Jesus, tivesse escrito esse livro. Fora isso, há muitas imprecisões sobre os costumes e até sobre a geografia da Judéia ao longo do texto, e isso também indica que o autor não era alguém nativo daquela região. Então, assim, não dá para dizer exatamente quem escreveu o texto, mas dá pelo menos para dizer que não foi Tiago, o irmão de Jesus. Bom, e voltando à outra pergunta, né? Por que alguém escreveria um livro sobre o nascimento de Jesus? Atualmente, o consenso entre os historiadores é que o Evangelho de Marcos é o mais antigo dos 4 evangelhos canônicos. Só que, curiosamente, esse primeiro evangelho não diz nada sobre os anos iniciais de Jesus. O texto já começa com Jesus sendo batizado por João Batista, ambos já adultos, e avança rapidamente para a atuação pública de Jesus, os seus milagres, né, e a pregação sobre a vinda iminente do reino de Deus. E é possível que esse desinteresse do texto quanto à infância de Jesus reflita realmente um desinteresse inicial ali dos primeiros cristãos a respeito desse tema, desse período da vida de Jesus. As cartas de Paulo, por exemplo, que são alguns dos textos mais antigos do Novo Testamento, também não demonstram o menor interesse nos anos iniciais de Jesus, a não ser no fato de que ele nasceu de mulher. É a única referência que Paulo faz à infância de Jesus, ou à origem de Jesus historicamente, né, humanamente. Mas, ao longo da história, o que parece ter acontecido é que, gradualmente, à medida em que o cristianismo foi se desenvolvendo e alcançando novos públicos, a curiosidade sobre a vida de Jesus antes dos 30 anos de idade e também a curiosidade sobre as origens da sua família também foi crescendo e acabou incentivando a produção de novos textos sobre esse tema. Os autores dos evangelhos de Mateus e de Lucas, né, que claramente leram o evangelho de Marcos e conheciam o evangelho de Marcos, não seguiram a sua característica de não falar nada sobre a infância e os primeiros anos de Jesus, né? Cada um desses evangelhos, Mateus e Lucas, traz alguns relatos de infância de Jesus, mas são relatos, curiosamente, bem distintos. Mateus, por exemplo, fala da visita dos magos do Oriente, do massacre dos meninos em Belém e da fuga para o Egito para evitar esse massacre. Lucas fala da visita dos pastores, da apresentação de Jesus no templo e de Jesus esquecido aos 12 anos em Jerusalém. Cada um desses detalhes está presente só em um desses evangelhos. Além disso, os evangelhos de Mateus e de Lucas trazem genealogias de Jesus que divergem quase que completamente. Tudo isso parece indicar que quando esses evangelhos foram escritos, ainda não havia uma narrativa muito bem consolidada, né, canônica, por assim dizer, sobre os anos iniciais de Jesus. E os primeiros capítulos de Mateus e de Lucas, apesar de satisfazerem um pouco essa curiosidade sobre as origens de Jesus, ainda deixam muitas lacunas, né, deixam muitos espaços
espaços abertos que outros textos narrativamente buscaram preencher. E um dos principais exemplos disso é o próprio Evangelho de Tiago, que a gente resumiu agora há pouco, né? É interessante que o Evangelho de Tiago, ele não só combina os diferentes relatos de infância que a gente encontra em Mateus e em Lucas, mas ele também retrocede para falar sobre a origem e a formação da família de Jesus, né? Como que Maria conheceu José, por exemplo, ou mesmo como que Maria veio ao mundo. E nesse ponto, a gente pode partir para a segunda pergunta, né? Por que escrever nesse contexto sobre o nascimento e a infância de Maria? Então, se você assistiu o vídeo aqui no canal sobre as evidências históricas de Jesus, você deve se lembrar de que havia algumas histórias antigas, reproduzidas tanto por autores gregos e romanos quanto por judeus, que lançavam uma séria suspeita sobre a virgindade e a condição social também de Maria. Celso, por exemplo, que é um autor grego do segundo século, ridicularizava o cristianismo dizendo que o suposto filho de Deus era filho, na verdade, de uma camponesa pobre que ganhava a vida fiando tecido e que tinha tido um caso com um soldado romano chamado Pantera. E para Celso, né, esse tal de Pantera que era o verdadeiro pai de Jesus. E o Evangelho de Tiago parece conhecer bem esses boatos anticristãos e parece reagir diretamente contra eles. Quanto a Maria ser uma camponesa pobre, por exemplo, o autor desse evangelho faz questão de negar essa alegação, dizendo que Maria, na verdade, é filha de um homem riquíssimo, o tal do Joaquim, e que ela não fiava para ganhar a vida, mas sim como uma atividade piedosa, porque nesse evangelho de Tiago tem uma cena que Maria faz uma cortina para o templo de Jerusalém. Então a atividade de fiar, né, de tecelagem de Maria, não era algo de trabalho para sobreviver, mas sim um ato piedoso religioso. E sobre ela ter tido um caso com qualquer pessoa, né, seja com Pantera ou qualquer outra pessoa que tenha aparecido ali na ausência de José, o Evangelho de Tiago protege Maria dessa declaração, colocando uma ênfase tremenda não só na virgindade de Maria antes do nascimento de Jesus, mas também depois do nascimento de Jesus. Isso, como a gente viu, né, com direito até a uma espécie de exame ginecológico que é realizado pela Salomé e pretende afastar então qualquer suspeita contrária à virgindade de Maria. Esse texto, diga-se de passagem, né, o Evangelho de Tiago, é o registro mais antigo que a gente tem hoje da ideia da virgindade perpétua de Maria, ou seja, de que Maria foi virgem antes e depois do parto de Jesus. Inclusive, para proteger Maria ainda mais dessa ideia, o autor do Evangelho de Tiago faz questão de explicar a origem dos tais irmãos de Jesus que aparecem em outros textos do Novo Testamento. Aqui, os irmãos de Jesus não são filhos de Maria, mas sim de José, que já vinha de um casamento anterior. Esse também, aliás, é o primeiro registro histórico que a gente tem dessa ideia, né, que é bastante aceita até hoje, inclusive, principalmente pelas igrejas ortodoxas orientais, de que os irmãos de Jesus são, na verdade, filhos de José anteriores ao casamento com Maria. Só que essa ideia, na tradição católica ocidental, acabou sendo rejeitada já na antiguidade mesmo, por volta ali do século IV. O que acontece é que no Ocidente, né, principalmente nos tempos de São Jerônimo, em tempos de grande valorização da ascese e do celibato, né, no contexto monástico, das práticas rigorosas espirituais ali e da rejeição de qualquer prazer da carne, coisas do tipo, uma outra ideia foi proposta para explicar quem seriam esses irmãos de Jesus, que era uma ideia que protegia não só a virgindade perpétua de Maria, mas também a virgindade perpétua de José. Afinal, São José também deveria apresentar ali as características de castidade, de controle sobre a carne e, portanto, né, afastá-lo de qualquer histórico sexual, qualquer que fosse, parecia interessante ali para essa cultura daquele tempo. E a proposta, então, né, para salvar aí a virgindade perpétua de Maria e de José, era explicar que os irmãos de Jesus, na verdade, não eram seus irmãos, mas sim seus primos. Isso porque a palavra adelphos, em grego, realmente pode ter os dois significados, mas vale dizer que a tradução adelphos para irmão, no sentido mais literal, é mais comum e que o contexto em que esses irmãos aparecem, né, eles estão sempre juntos de Maria, então parece sugerido realmente que são irmãos de Jesus no sentido mais estrito. Mas o texto não fecha
absolutamente as outras possibilidades de interpretação. E claro, né, no fim das contas, principalmente nesse debate teológico antigo e no recente também, as preferências teológicas vão acabar guiando, né, as diferentes leituras e traduções. Bom, seja como for, o fato é que essa ideia promovida pelo Evangelho de Tiago, de que os irmãos de Jesus eram filhos de José, acabou dificultando a circulação desse texto, né, do Evangelho de Tiago na cristandade ocidental. O texto foi oficialmente condenado no V século e depois vieram outras condenações também. Ainda que, curiosamente, outro texto, que é chamado de Evangelho de Pseudo-Mateus, que é uma adaptação e expansão desse Evangelho de Tiago, tenha circulado bastante em latim mais tardiamente. Mas, de qualquer forma, parece que a condenação inicial ao Evangelho de Tiago realmente prejudicou bastante a sua circulação na parte ocidental. E, finalmente, dito tudo isso, a gente pode colocar a última pergunta, que é a seguinte, né? Por que esse livro não está nas Bíblias atuais? Bom, a questão dele colocar os irmãos de Jesus como filhos de José não é suficiente para responder essa pergunta, né? A condenação por causa disso não é o motivo dele não estar na Bíblia, já que essa tese não era um problema para as igrejas orientais, né? Como eu já disse, e mesmo assim o Evangelho de Tiago não consta nas Bíblias orientais. Além disso, outros autores, bem antes de São Jerônimo e das condenações oficiais a esse livro, já falavam em apenas 4 evangelhos, e o Evangelho de Tiago nunca foi um desses 4. De fato, nenhuma lista antiga de livros canônicos inclui o Evangelho de Tiago, então ele não faz parte de nenhuma Bíblia atual e nunca fez também de nenhuma Bíblia antiga. Mas isso não significa que ele não tenha impactado fortemente a história do cristianismo, mesmo sem estar na lista de livros da Bíblia. A história da arte, por exemplo, é uma testemunha muito clara do quanto que esse evangelho foi influente no imaginário cristão. A cena da natividade de Jesus acontecendo numa gruta, por exemplo, aparece em inúmeras pinturas desde a antiguidade até o Renascimento. As figuras de Joaquim e Ana, né, os avós de Jesus, também foram muito representadas na arte e existe até uma festa dedicada a eles na liturgia católica, que é a festa de São Joaquim e Santana, observada no dia 26 de julho. Além disso, como a gente já viu, esse é um texto que antecipa vários desenvolvimentos doutrinais importantes no catolicismo, como, por exemplo, a doutrina da virgindade perpétua de Maria e até o caráter milagroso da sua concepção, que culminou no dogma da Imaculada Conceição de Maria, definido no século XIX. E como eu disse lá no início do vídeo, né, as histórias do Evangelho de Tiago sobre Maria aparecem até no Islã. No Alcorão, Maria também é criada dentro de um santuário, recebe alimento de forma milagrosa e apresenta vários outros paralelos com esse apócrifo cristão. Então, assim, esse evangelho foi de fato muito influente. Mas voltando à questão de por que ele não entrou na Bíblia, o fato é que é muito difícil, né, cravar exatamente por que um livro acabou ficando de fora do cânon ou dos vários cânones cristãos que existiram, né, e existem até hoje pelo mundo. Talvez o Evangelho de Tiago tenha entrado tarde demais nessa disputa, né, chegando em meados do século II ou já no século III. Talvez a legitimidade da sua autoria não tenha convencido muitas autoridades cristãs, né, não tenham acreditado que era um evangelho de fato escrito por Tiago. Talvez os seus elementos mais chocantes, como o exame ginecológico lá de Salomé, ou os elementos mais mágicos, como a montanha que se abre para proteger Isabel e João Batista, tenham lançado também certas suspeitas sobre a veracidade, né, a credibilidade desse evangelho. Enfim, é difícil saber com certeza. O que dá para saber é só que foi realmente um livro muito lido, como eu disse, muito copiado, muito traduzido, muito influente, mas que nunca alcançou o status de livro sagrado, canônico ou autoritativo. De qualquer forma, esse é um livro crucial para entender vários aspectos aí da história do cristianismo, é um livro muito interessante também, e eu recomendo a leitura dele, que agora tem uma tradução para o português feita pelo Frederico Lourenço, uma edição bilíngue que saiu pela Companhia das Letras. Eu vou deixar até o link aí na descrição para quem quiser conferir. E se vocês quiserem saber mais também sobre esses evangelhos aqui por meio do canal, né, a gente pode fazer mais vídeos sobre esses evangelhos apócrifos, como por exemplo sobre o evangelho de infância de Tomé, que fala sobre a juventude de Jesus propriamente, né, os seus poderes ali, os seus feitos quando ele era criança. É um texto muito interessante também que pode ficar para as próximas aqui no canal. Mas é isso, como sempre, as referências consultadas para esse vídeo vão estar na descrição aí embaixo. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Falou!